Maloca Visita do Futebol Maloca Boteco hoje tá aquelas tardes de gala, assim, que a gente vai voltar, no meu caso, né, voltar para um tempo muito maneiro da minha vida, que é aquele tempo gostoso, aquele domingo de manhã, aquele futebol italiano e aquela aula de todas as coisas que a gente... Que era sagrado, né? Que era sagrado. De todas as coisas que a gente mais querido, que a gente mais diz, né? Que o futebol ele tem que sair daquela ilha de coisas, ele tem que abranger maiores espectros, né? Então nós estamos aqui com um cara que a vida toda ele tratou o futebol dessa forma, com cultura, com educação, com entretenimento e com todas as coisas, numa época que isso nem era muito comum. Eu, Marcelo Mendes, estou aqui com Paulo Escobar e com o Elvídio Matos para falar com Silvio Lancelotti, nosso mestre. Isso tudo aí sou eu mesmo? Ah! Procurar um cara aqui atrás de mim. Opa, meu. Ô Silvio, vou começar a nossa prosa com você. Eu vou começar falando disso, depois o vídeo vai passear por toda a tua carreira, que ela já vem de antes, ela vem de muito tempo. Mas eu me recordo que na cobertura da Copa de 90, eu falei aqui daqueles domingos, eles vêm de antes, mas a Copa de 90, você escrevia para a Folha. Sim. E eu me recordo que a Copa não me agradava não, eu não estava gostando, estava meio estranha aquela Copa. Mas um dos divertimentos que eu tinha era ler tua coluna na Folha. Era um texto diferente, era isso que eu estou falando. É entender que uma Copa do Mundo é muito mais do que os 52, 64, 214 jogos. É importante o país, a história, você voltar para uma Itália que estava crescendo, a Itália que perdeu o Fellini naquele ano. E você retratou tudo isso. É uma escolha de vida sua, você a vida inteira querer ir além, querer mostrar mais, querer ensinar mais pra gente? Olha, eu vou ter que fazer uma homenagem à minha mãe, a dona Helena. Por favor. Porque a minha mãe era... Meu pai era um siciliano, embora siciliano, era um monachão liberal. Meu pai era um artista. Minha mãe, que era uma professora, era super exigente. Se eu errasse numa linha, ela fazia copiar a página inteira. E ela enquanto meu pai me ensinou a generosidade da cultura, minha mãe me ensinou a ser aplicado. E não que eu tenha me preocupado em dar alguma aula, dar alguma lição na vida. Isso para mim foi uma coisa muito natural. Quando eu sou arquiteto. Sim. Eu virei jornalista numa viagem de São Paulo para Ubatuba, onde eu estava construindo a casa de um cliente da arquitetura. Eu trabalhava na prefeitura com o Faria Lima e a minha função era trânsito. Olha que loucura. E eu lembro que um finzinho de 97, eu estava lá na minha salinha e entra um cara e o cara entrou com uma correntinha no pescoço, cheia de plaquinha, cheia aqui de super estranho. O cara entrou na sala e começou a botar a plaquinha na minha mesa, no meu arquivo, na porta, na parede, no chão, na janela. E uma hora eu perguntei, mas o que é isso aí? Não, que o patrimônio exige que a gente registre, né, ano a ano, quais são as coisas. Eu falei, caceta, aquilo vai botar uma plaquinha minha esse ano, outra no ano que vem. Né? Fui pra praia e comprei uma velha revista Realidade. Nosso querido amigo Sérgio de Souza, pai do Edu. E tinha lá um anúncio, uma tripinha, jovens insatisfeitos com a sua carreira eventual, que queiram. E eu fui. E era a revista Veja. Eu participei da montagem da revista Veja. E ali, com um cara conhecidíssimo, meu grande mestre Mino Carta, tive outros na ocasião, mas o Mino principalmente, eu aprendi que, muito mais tarde, a gente veio a chegar a essa definição. Eu aprendi que a verdade ela não tem explicação. E isso moveu toda a minha carreira. De um lado, a busca da verdade, que é impossível, a verdade é uma coisa subjetiva, você está vendo da sua forma. A outra, a aplicação da minha mãe e a generosidade do meu pai.
Na Copa da Itália, só para chegar no que você quis saber, na Copa da Itália, isso se corporificou de tal maneira que, porra, eu estava trabalhando na minha raiz, com uma seleção que eu já acompanhava desde 82. Aliás, na verdade, eu acompanhava aquela geração desde 78 na Argentina. Caras que ficaram meus amigos, pô, o Tardelli, meu amigo, o Bétega, meu amigo, depois foi o Franco Baresi, que acabou ficando meu amigo, embora não tivesse estado em 82. Eu estava lá com os meus ídolos. Eu tinha que fazer um trabalho diferente do convencional. E felizmente, a Folha ainda não tinha essas coisas dos módulos que ela tem hoje, me dava um espaço para eu escrever o que eu queria. E eu tive muita sorte, coisa típica de jornalista afortunado, num avião. Eu consegui um upgrade para a primeira classe, aliás. Um avião, sentei no bico do avião lá na frente, estava lá tomando meu drinkzinho, comendo meus petiscos, e senta atrás de mim. Eu inicialmente não reconheci. Sentam atrás de mim duas pessoas e uma começa a falar mal do Sebastião Lazzaroni. Ah, se eu soubesse, jamais tinha colocado esse cara para treinar a seleção. Ele é um filho da puta, ele é muito burro, ele é um puta do idiota. Eu tinha um gravadorzinho pequenininho, pô, reconheci a voz, Ricardo Teixeira, o presidente da CBF. Eu gravei aquilo. Cheguei no aeroporto, antes de mais nada, nem peguei minhas bagagens. Cheguei no aeroporto, liguei para São Paulo. Falei, olha, eu tenho um puta no furo aqui, pô. Gravei a conversa do Avelange falando mal do do Teixeira, Ricardo Teixeira, filho do genro do Avelange, falando mal do treinador da seleção brasileira. E a Folha deu na primeira página. Então aquilo me abriu na Copa o espaço que eu quisesse. Tanto que, se você vai lembrar, eu todo dia, eu mandava 3, 4, 5, 10 matérias por dia. Foi um absurdo que eu trabalhei naquela Copa. Por prazer. Todo dia eu mandava o tornozelo do Maradona está com tantos centímetros de diâmetro. Lembro. Eu ia todo dia na concentração da Argentina, ficava em Trigória, que é do lado oposto à da Itália, fazia 120, 150 km por dia de carro. E eu media com a fita métrica. E o que aconteceu? O Maradona ficou meu amigo. Primeiro ele achou aquilo irritante, depois ele começou a achar graça, depois ele virava a mim e dizia, medio melão, hoje é o medio melão, eu falei, não, hoje está quase o tamanho de um avocado. Você falou dessa sua amizade, desculpa, te interromper, pode seguir, senhor. Não, imagina, não, só para terminar a história da forma de eu escrever. Claro. Eu descobri um jeito ali, que era possível falar sobre esporte, como eu escrevia sobre política americana, que foi no começo da minha carreira, como depois eu comecei a escrever sobre gastronomia. É o prazer de você usar um pouco da sua informação literária numa Isso é fundamental, né? No jornal. Silvio, isso que eu queria saber também. Você é um cara conhecido por... É o seguinte, por mais que existam palavras indomáveis, você tem um domínio muito bom sobre a palavra, né? Sobre 1000. Sobre 1000, mas tá ótimo, tá ótimo. Normalmente se diz que o brasileiro conhece 100 palavras. Eu conheço umas 1000. Isso vem da onde? Essa coisa, essa vamos chamar assim, da escolha da palavra perfeita. Isso, curiosamente, não vem da minha mãe professora, não, vem do meu pai. Eu, sempre um moleque curioso e etc. Eu me recordo que uma vez, meu pai comprava um jornal, ele ganhava, recebia, sei lá, um jornal chamado O Dia, aqui em São Paulo, que era do Ademar de Barros, que era um jornal, era Ademar e Jânio, né? O Ademar montou esse jornal para estragar o Jânio.
Em uma ocasião, o pai do Jânio, o senhor Gabriel Quadros, ele foi acusado de assédio sexual. Na época a palavra era outra, e foi o que me motivou a busca. Estava lá escrito estupro, acusado de estupro. Eu tinha o quê? 12 anos, 11 anos. Pai, o que é estupro? Meu pai virou e disse, vai procurar no Pai dos Burros, que é o velho dicionário. E o dicionário passou a ser meu amigo. Tanto que eu dei 1 ano na minha vida aula de comunicações, eu exigia que o aluno tivesse um dicionário na mesa. Aquela sala de 100 estudantes primeiro ano, todo dia. Abre a página 127, lá. Procura aí. Cone rosto. Cone rosto é um pássaro de bico. Agora lê as 10 em cima e as 10 embaixo. Eu sempre fiz isso. Interessante. Eu fui, por incrível que pareça, eu fui um leitor de dicionário. Quando eu escrevi eu escrevi um monte de livros, mas escrevi um livro de literatura que se chama Em Nome do Pai dos Burros. E esse livro é uma homenagem ao dicionário, porque é a história de um cara que não sabe escrever. Escreveu outros muito bons, um que eu gosto muito, que é o Vendetta. Ou vender, mas isso não é literatura, né? Esse é digamos, é um livro, acho que é muito bem escrito, modestamente, mas ele é um livro, é um jornalismo aplicado à ficção. Virou novela depois. Virou novela. Novela na Record. Você gostou do resultado de ver na tela, Silvio? Olha, Eu vou perguntar primeiro para depois eu não, acho. grande pergunta. Eu vou até me divertir com a resposta. O Lauro César Muniz já era meu amigo. Eu já tinha mostrado para ele o Honra Vendetta, o livro, antes de o livro terminar. Eu acho o livro um espetáculo, assim. Tá? O livro, aliás, o livro está esgotado. Acabei de pedir 3 na editora essa semana, porque eu gostaria de dar de presente para uma pessoa especial que está me ajudando muito ultimamente, e não consegui. O Lauro olhou aqui, mostrei 3 capítulos do manuscrito para ele, disse, pô, isso aqui dá uma novela. Estou falando de 86, 87. O livro foi lançado já no século XXI. E eu lembro que eu vendi os direitos com direito à adaptação. Direitos com direito é ótimo. O Lauro poderia adaptar, porque, lógico, acabou sendo uma das novelas mais longas da história das novelas. Durou mais de 1 ano aquela novela, quase 1 ano, 11 meses. E por efeito do próprio roteiro, o Lauro foi matando os personagens. Vai resolver, Eu deixei ele falar, mas isso é verdade. Vai dando uma patada pra aí. gente lá. Eu em cima da novela, eu comecei a escrever um outro livro, disse, pô, vou aproveitar o embalo. O Vendetta estava vendendo muito bem. Sim, sim. E eu disse, vou escrever uma sequela, né, que virou Tony Castelamari e Jamais Perdoa. Nome espetacular isso aí. Você sabe que é engraçado? Esse título é uma... Muitas pessoas não gostam, mas enfim, eu acho que é um... Eu acho um baita nome. É um título chamativo. Um dia eu liguei pro Lauro e disse, Lauro, eu estou lançando a continuação. Pô, você ferrou com o meu livro. Você matou todo mundo. Não sobrou nada. Posso dar uma paradinha? Pode, claro. Imagina, tá matando todo mundo. Puta merda. Faz tempo que eu não falo tanto. Esse é o grande problema meu aqui hoje. É uma puta solidão, pô. Né? Porra. Caraca. Não, minha filha trabalha e faz pós. Chega às 10 horas da noite. Tá, Oi, pai, tá. boa noite, tudo bem? Deposita 200 pau na minha conta. Fala, Marcelão. Bom, onde estávamos? No título do livro. Falando Do que matou todo mundo lá. Matou todo mundo. Você já estava escrevendo o Tony Castellari Jamais Perdoa,
Não, na verdade, eu estou escrevendo o terceiro livro já, né? Eu gostei da ideia. E muita gente que leu quer mais. Só que não dá mais para. O Homo Vedeta era baseado em fatos reais. O Tony Castelamari, Jamais Perdoa, também baseado em fatos reais, mas menos. O terceiro já não mais. Sim. Passaram-se 20 anos. E aí entram os filhos do Tony na história. E o Tony acaba virando uma espécie de consultor, né, de casos não solucionados. E aparece um serial killer em São Paulo. Olha que história, Vini. Parece um serial killer. Eu enlouqueci, obviamente. Claro. Um serial killer e só mata, porém, todavia, contudo, personagens ligados à religião. Então ele mata, por exemplo, um franciscano enforcando o cara com o cinto do franciscano. Ele mata um pai de santo batendo na cabeça do cara com a estátua de São Jorge. Ele mata um rabino com golpes de menorá. E assim por diante. E a comunidade religiosa da cidade entra em crise e vão procurar quem? Tony Castelamari. Então ele de cidadão ambíguo, que não se sabia se era integrante da máfia ou se era da divisão antimáfia da Itália, ele acaba virando um divertimento, vai, como diz o Mino Carta. Escobar? Eu estava lembrando da Copa de 90 e dos anos 90, aquelas transmissões do campeonato italiano que eu lembro que eu assistia antes de jogar bola nas quadras ali, né? A gente já parava pra 15 anos de futebol italiano eu fiz. Careca, todo mundo ali. E eu ia te perguntar isso. Não, fiz 15 antes de ir pra ESPN. Sim, antes de ir. Bandeirantes, fez Globo. Queria te perguntar assim, na Copa de 90, o fenômeno Maradona, naquela semifinal em Nápoles, porque divide o estádio, né? Como que você vê aquilo? E outra, que você tava falando de história de avião, parece que você sempre teve isso de estar no lugar certo no avião, né? Parece que você foi cobrir o 10º gol do Pelé e você tava no avião junto com o cara que tomou o primeiro gol do Pelé. Sabe que eu não tinha feito essa ligação na minha cabeça, mas é verdade. Quando eu fui fazer o 10º gol do Pelé, eu sentei do lado do goleiro que tinha tomado o primeiro gol. Lá do Corinthians de Santo André. O Zaluar. O Zaluar. Até publiquei uma foto dele. Foi capa da Veja, né? Aquele episódio. Mas aquela noite em Nápoles foi terrível. Eu, na verdade, tinha ido para Nápoles um dia antes.